Eu não me lembro há quanto tempo a gente não tinha 2 jogadores decidindo jogos com tanta frequência para um clube grande do Brasil durante 7 anos, como o Bruno Henrique e a Arrascaeta. A importância, o impacto, a representatividade deles em campanhas em anos seguidos, né? Sim. É muito impressionante isso. Quase não tem uma fase, né, mano? É um nível... Pensar assim, o quanto eles são recorrentes na arte de desequilibrar jogos é muito regular, né? Muita regularidade. Olha o Flamengo jogando, a qualidade técnica do elenco, ela é brutal, né? Evidente que tem trabalho, tem parte tática, tem movimentação, tem mobilização dos jogadores, tem um monte de coisas que envolvem um jogo de futebol. Mas no fundo, no fim das contas, é impressionante, é muito alta para os padrões do continente sul-americano a qualidade técnica desse elenco do Flamengo. Fala comigo, Brunegro. Galera, estou trazendo aqui pra vocês um trechinho aí do programa Linha de Passe da ESPN Brasil e também do programa Troca de Passes da Sport TV, esse videozinho que tá muito da hora. Bora dar uma olhada no que a mídia esportiva falou aí sobre a vitória do Flamengo, ainda repercutindo a vitória do Mengão, sobre o possante Independente de Medellín pela Libertadores 4-1 com direito a gol de Arrascaeta, de Bruno Henrique, de Paquetá. E pra fechar no último minuto de jogo, um gol do nosso centroavante Pedro Guilherme. Faça a reverência. Mais longas, partiu pro vídeo, tá top demais. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino pra não perder nenhum videozinho top igual esse aqui, hypando o vídeo pro maior número possível de rubro-negros. Vem o que a mídia esportiva e paulista falou sobre a vitória do Mengão 4-1 em cima do Independente Medellín, assumindo a liderança do seu grupo da Conmebol Libertadores. As mais longas, partiu pro vídeo que tá top demais. Créditos aí, a ESPN Brasil, o Grupo Disney Créditos, a Sport TV, ambos os links aqui na descrição como créditos. Partiu pro conteúdo, tá muito bom, não pula nem um segundo sequer, você não irá se arrepender. Olha lá, Maracanã, Flamengo 4, Independiente de Medellín 1. Demorou até um pouquinho pra sair o primeiro gol, na verdade... O Independiente Medellín, o gol não demorou não, saiu aos 15 minutos. Mas o Medellín empatou e quase que o Flamengo vai para o intervalo, Rafa Marques, com 1-1. Isso aí, na verdade, para ser bastante sincero, viu, Real? É claro que a vitória é incontestável, é justa, o Flamengo mereceu vencer e com esse placar elástico, pela sua imposição de jogo, pelo número de finalizações, pela movimentação, pelas ótimas atuações individuais do Paquetá, mais uma do Samuel Lino, o Pedro quando entrou fez gol, a Arrascaeta ontem mais solto. Agora, convenhamos que o segundo gol, que foi validado, o gol do Bruno Henrique, teve a falta cometida pelo Paquetá no início da jogada. E o que chama a atenção, eu até quase confundi o árbitro do jogo do Flamengo com o árbitro do jogo do Palmeiras, hein? O Andrés Matonte do Uruguai, que apitou o jogo do Flamengo ontem no Maracanã, é uruguaio, assim como o uruguaio também o Otero Garcia, que era quem estava no VAR. E aí o árbitro de vídeo chama o de campo para poder mostrar a irregularidade. Ele vai lá e mantém o gol. Chamou muito a atenção. Se vira 1-1, é uma outra questão. Virou 2-1, Flamengo muito mais solto, muito mais tranquilo. Logo fez 3-1 com a Arrascaeta com 4 minutos. E aí conseguiu pavimentar uma vitória super tranquila. Mas futebol é um jogo circunstancial. E aí eu entendo que neste caso em especial houve um equívoco da arbitragem, mas que não tira em nada o brilho do Flamengo. Uma vitória importante que apaga qualquer tipo de comparação que o torcedor pudesse fazer com a estreia em casa do ano passado, quando o Flamengo jogou muito mal e perdeu para o Central Córdoba. Ontem foi o Flamengo que todo mundo espera ver. Zé Elias, o Flamengo iniciou a partida com uma escalação que o torcedor não imaginava. Muitas mudanças, 5 modificações em comparação ao jogo anterior. O Leonardo Jardim não gosta de repetir time, não. Nunca repetiu no Flamengo. Não, mas eu acho que ele ainda procura encontrar, tá procurando encontrar aí o time titular e aí eu acho que aí... Esse gol aí no princípio da jogada foi falta mesmo, né? Sim. O Simão falou e foi falta mesmo no Paquetá. Sim, aí eu acho que assim, ele procura, tá procurando o time ainda, mas eu acho que ele está se baseando muito também, sobre os adversários, né? A questão de colocar velocidade para cima dos zagueiros do Independente, você tem o Carrascal mais técnico que também pode dividir a criação das jogadas com a Arrascaeta e você divide a atenção também, né? É diferente de você colocar 2 jogadores de lado de campo que colocam velocidade, como no caso do Luiz Araújo. Eu acho que assim, ele está encontrando as soluções. O que me agrada nesse Flamengo é a postura que antes não tinha, né, com o Felipe. Eu acho que eles deixaram, o Felipe deixou um pouco a corda solta, né, e os jogadores meio que afrouxaram um pouquinho. E aí agora não. E esse tapa do Arrasca? Não, ele é bom jogador, Nossa Senhora.
Ele é bom jogador, tecnicamente ele é muito bom. E aí Como é que faz isso, Zé? Simples, com o pé, simples. Bola vem, você dá um toquezinho. Você dá um toquezinho, não. É assim, pra ele é simples. Eu vou falar pra você. Você sabe, ele fez muito isso. Pior que fiz, hein? Pior que fiz, com todo respeito, mas algumas ocasiões eu fiz. Não, mas eu vou falar pra vocês que eu conversei com o Sidney, o Lobo, que é auxiliar do Mano Menezes. Sidney Lobinho. Na época que o Flamengo contratou, a gente tava conversando aqui e tal. Pascoal sorrindo aqui, ó. E nós estávamos fazendo esse gol foi anulado. Baita bola do Carrascal, né? Carrascal perdeu um gol inacreditável, mas cobrou essa falta muito bem. Ali por milímetros, gol anulado. E aí eu perguntei pro Sidney, né? Falei assim, Sidney, e o Arrascaeta? Ele falou assim, Zé, o que é difícil pra ele é fácil. Ele transforma as coisas difíceis em coisas fáceis e para ele passa a ser uma coisa normal. É o Pedro. E pra gente, né, fica mais complicado. Mas o Flamengo é muito forte. O Leonardo Jardim tá encontrando essa situação aí do Pedro. O Pedro voltando a ter confiança. Um outro jogador que voltou a jogar bem, Samuel Lino, né, voltou a ser um cara decisivo pro Flamengo. Mas eu vou fazer uma menção honrosa que é o Everton Araújo. Tá indo muito bem, não. Menino dá uma sustentação no meio campo. E a informação é que o Leonardo Jardim tá gostando demais dele. É muito bom jogador, assim, muita força física, mas técnica também. Tem uma coisa que... bico também vale, não? Biquinho, que Ronaldo, semifinal da Copa do Mundo 2002 contra a Turquia. E Romário também. Romário várias vezes, né? Só para falar do menino, né? A situação tá complicada, tá difícil. Ele não se esconde, não. Ele vai pegar a bola, toca, participa... Muito bom jogador, menino, o Everton. E ontem, na escalação, Pascoal, quando a gente pensa nas laterais, com Emerson Royal e Ayrton Lucas, você já imagina como reagiu a arquibancada, né? Mas a torcida deve ter... A torcida do Flamengo tem algumas reações ao longo do jogo. Mas esse time do Flamengo é mais divertido ver jogar do que o anterior. É mais solto, é mais divertido. Mesmo nos melhores momentos do Flamengo do Felipe Luiz? Mesmo nos momentos... Esse é um time divertido. A torcida do Flamengo gosta disso. A torcida do Flamengo quer diversão, não quer só o pragmatismo. Mas não era pragmático. Era muito presinho, muito cada um no seu quadrado. Ganhou tudo, Pascoal. Mas pela obediência tática e pela qualidade dos jogadores. Obediência tática e qualidade dos jogadores. É mais soltinho, o jogo flui mais, a torcida fica muito feliz. Esse é o jogo que a torcida do Flamengo gosta. Eu quero é caneco. Ah, sim, mas dá pra ganhar jogando bonito e dá pra ganhar jogando só Rafa, obrigado, meu amigo. Impressionante. A gente está não era acostumado nos últimos anos, por ser um país muito exportador de jogadores, e agora com a pujança econômica dos principais clubes do Brasil, você tem mais essa estabilidade de jogadores que ficam muito tempo aqui. Eu não me lembro há quanto tempo a gente não tinha 2 jogadores decidindo jogos com tanta frequência para um clube grande do Brasil durante 7 anos, como Bruno Henrique e Arrascaeta. A importância, o impacto, a representatividade deles em campanhas em anos seguidos, né? Sim. É muito impressionante isso. Quase não tem uma fase, né, mano? É um nível... Pensar assim, o quanto eles são recorrentes na arte de desequilibrar jogos é muito regular, né? Muita regularidade. Você pode até dizer que teve um momento que muita gente chegou a questionar, eu até tive dúvida em dado momento se uma renovação recente de 3 anos que o Flamengo fez com o Bruno Henrique, como ele chegaria a esse momento do contrato, se era um risco. O Arrascaeta teve um períodozinho ali que ele foi criticado por uma queda de... Mas isso acho que faz parte da trajetória de qualquer jogador do mundo. Se você pega o cenário como um todo, é muito impressionante o impacto desses jogadores desde 2019. 8ª temporada, né? É uma coisa raríssima que a gente não está acostumado a ver no futebol brasileiro e que combina, por outro lado, a gente pode falar de parte tática do jogo, de como as coisas se desenrolaram, mas jogos como o de hoje, em que você faz algumas trocas no time, olha o Flamengo jogando, a qualidade técnica do elenco, ela é brutal, né? Evidente que tem trabalho, tem parte tática, tem movimentação, tem mobilização dos jogadores, tem um monte de coisas que envolvem um jogo de futebol. Mas no fundo, no fim das contas, é impressionante, é muito alta para os padrões do continente sul-americano a qualidade técnica desse elenco do Flamengo. É isso, e hoje tanto o Arrascaeta como o Bruno Henrique jogaram muito bem, mas tiveram uma companhia de peso. Mais de uma, na verdade. Lino. Mas uma especialmente, acho que vale ser ressaltado, que é de Samuel Lino, né, que vem crescendo junto com o time.
Hoje uma belíssima exibição do Lino. Nesse Flamengo, eu, Ramon, prefiro o Paquetá um pouco mais próximo do gol, né? Pela capacidade dele de sustentação, boa conversa, de uma marcação mais forte. É um jogador que tem muita força física para sustentar um duelo, mais um embate mais forte. É um jogador que finaliza muito bem, a gente não precisa ficar citando isso. O gol de hoje prova muito bem a qualidade que ele tem de finalizar, de se colocar entre os espaços, de se jogar no meio de 3, 4 jogadores, onde ele estava posicionado para fazer o gol que ele fez. Porém, nesse Flamengo, de hoje, sem Pulgar e Jorginho, eu defendo a escalação dele como segundo homem. Porém, na minha opinião, eu vejo ele um pouco mais à frente. Eu vejo ele jogando um pouco mais na função que faz o Arrascaeta próximo de algum atacante. A questão é, a gente vai entrar no momento da temporada, ou já estamos no momento da temporada, que vai ser necessário rodar o elenco, né? Claro. E ele já tem feito isso com alguma frequência. Hoje? No ano passado, o Jardim não tinha essa necessidade, porque o Cruzeiro só jogava Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, depois ele foi até a semifinal. Então ele tinha a oportunidade, o Cruzeiro usou muito mesmo o time. Mas aparentemente... A gente sabia a escalação ao longo de toda a temporada do Cruzeiro. Mas aparentemente... No Flamengo, acho que não vai se repetir. Mas aparentemente ele tinha menos confiança no banco também. Isso que eu falo, era uma sequência enorme de jogos exato. Que ele chegava às vezes até 70, 80 minutos no jogo, sem mexer ou com uma mexida. O jogo contra o Flamengo aqui ano passado, Cruzeiro e Flamengo, ele demorou a mexer. Sim. Justamente por isso, o elenco mais enxuto, né? Obviamente... O calendário melhor. O calendário é melhor, ele entendia que para manter o nível de atuação ele tinha que esticar a corda até o final. Com esse elenco do Flamengo, não, ele pode fechar o olho, pegar um jogador e colocar lá que, se tiver mantendo o nível de treino que ele acha, vai conseguir render. Gente, o Flamengo hoje, obviamente, o contexto ajuda também. Foram do Paquetá para frente, todos saíram. O Flamengo continua em cima do Medellín, continua criando chance. E para começar o jogo, em relação ao fim de semana, ele trocou os 2 laterais, trocou um dos zagueiros, que entrou o Danilo, hoje entraram nas laterais o Royal e o Ayrton Lucas, manteve o Everton Araújo e o Paquetá como dupla, né? O Carrascal entrou no lugar do Plata, que começou o outro jogo, e foi isso, né? E o Bruno Henrique começou no Pedro. Então, 2, 3, 5 mudanças. Metade dos jogadores de linha. Agora é difícil saber, né? Já foi assim ano passado com o Felipe Luiz. E acho que vai se repetir com o Leonardo Jardim a questão de qual é o time titular do Flamengo. Você consegue nomear o time titular do Flamengo do ano passado? Não. A gente chegou na semana da final das Libertadores com o Palmeiras debatendo quem ia jogar. Exato. E eu acho que vai se passar a mesma coisa nesse ano, né, Mansur, Ramon? Porque vai ser difícil ele repetir. E é feito para isso o elenco, né? Isso, e pelo nível dos jogadores que ele tem hoje, entre aspas, no banco de reservas, ele pode se dar o luxo a trocar toda hora, manter todo mundo motivado, com o tanque cheio. Ele troca o ataque, né, quase... O Felipe fazia isso, né? Trocava o ataque quase todo jogo, especialmente os pontas. Né? O Arrascaeta jogava mais, mas sempre saía para tentar fazer o máximo de partidas possível com o Arrascaeta em campo, né? Pelo fato dele fazer muita diferença. Mas assim, os pontas e os volantes, quase todo jogo ele mexia, né? E uma coisa que eu acho importante que está acontecendo. Primeiro, eu acho que ele está montando o que o Leonardo Jardim, que ainda é cedo, né? São 10 jogos. Parece que é uma eternidade. Trabalho embrionário ainda, tá começando. Mas o que a gente tem, o que me parece, ele tem construído ali bases para que, em momentos importantes, ele possa ter, por exemplo, Arrascaeta e Pedro. Sim. Pô, um jogo de Libertadores, o Leonardo Jardim foi com os 2 laterais reservas. Foi com o Danilo, o Léo Ortiz. Então, ele claramente tá rodando o elenco, ele tá tentando aí ter os jogadores mais importantes, que no caso é o Pedro, que é o Arrascaeta, agora falou, apesar do Arrasca ter jogado como titular, ele tá dando uma mesclada ali, o Varela. O Alexandre, ele poupou, não sei se o Alexandre tá em condição de jogo, enfim. O Varela foi poupado. Então ele tá tentando aí, cara, ele também tem um elenco excelente. O Ayrton Lucas, apesar de nós pegarmos o pé, cara, é um excelente lateral esquerdo. Em 2022, o Ayrton Lucas foi muito importante. O Ayrton Lucas foi importantíssimo numa final de Libertadores contra o Atlético Paranaense. Ele entrou, jogou muito bem. Conseguiu cavar uma expulsão por um jogador do Atlético Paranaense.
A questão é que o Beijinho aí vem numa fase já faz alguns anos, mas, cara, ele não é ruim. Ele não é ruim, difícil de ser ruim. Não é esse Berne todo, não é esse Pereba todo que nós achamos. Ele é um baita lateral, um bom lateral, um muito bom lateral. Já foi pra seleção brasileira. A questão é que ele tá numa fase ruim, cara. Vai tentar recuperar? Não sei. Falam que o Flamengo vai fazer um grande investimento, um lateral esquerdo na janela do meio do ano. 10 milhões de euros aí na mesa pra contratar um lateral esquerdo. Não sei o que vai acontecer, mas enfim, nós temos um elenco excelente e tem jogador bom é pra jogar. É pra você poder colocar eles num jogo de Libertadores sem medo de perder, sem medo de que a qualidade do time caia drasticamente, porque os titulares não estão em campo, estão no banco de reservas. Então, a gente tá certo, tem que botar o Royal pra jogar, tem que botar o Ayrton Lucas pra jogar, você tem que botar o De La Cruz pra jogar, tem que botar o Everton Araújo pra jogar, tem que botar o Saúl pra jogar quando ele chegar, tem que botar o Cascal, tem que botar o Luiz Araújo, tem que botar o Plata, tem que colocar o Cebolinha quando ele voltar, tem que colocar o Bruno Henrique pra jogar. Então, tá certo. O Leonardo, na minha opinião, tá certo. Tem um elenco bom, tem esse elenco maravilhoso, melhor elenco da América do Sul, que todo mundo fala com inveja. É pra botar os caras pra jogar, pô. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu quero saber de vocês. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, assinar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.